A paz do Senhor. Alguma vez você já se perguntou o que realmente vemos quando nossa visão espiritual se abre? Ou até mesmo você que está buscando ter a visão espiritual aberta. O que você irá ver quando a sua visão espiritual se abrir? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo e também por que Deus nos dá essas visões. Qual é a revelação por trás dessas visões? E fica comigo até o final porque eu vou te contar o que Deus espera de você, a qual Ele confiou esse dom que te permite ter visão espiritual aberta. Se já te interessou esse assunto, vamos comigo para o vídeo. Antes de te dizer o porquê que Deus nos dá essa visão, eu quero deixar para você uma recomendação. Você que já tem a visão espiritual aberta e você que está buscando ter a visão espiritual aberta, sempre ore a Deus pedindo duas coisas. Primeiro, estrutura, para que você venha suportar as visões que você vai ter. Porque as visões normalmente ela mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa estrutura. Então, quando Deus nos dá a base, Deus é a nossa fortaleza, apesar da gente ver uma visão que seja forte, nós vamos suportar essa visão que estamos vendo. E discernimento por quê? Porque toda visão, ela traz uma revelação. E quando você pede a Deus discernimento, você vai entender o que está por trás daquela visão. Ou seja, a mensagem de Deus que se revela através dessa visão. Dito isso, agora vamos entender por que Deus nos dá essa revelação. Deus, ele tem a necessidade de se comunicar com sua criação. Nós somos o seu povo, nós somos criatura, obra das suas mãos. E Deus ele tem essa necessidade de comunicação com a sua criação. A gente vê um exemplo muito claro dessa tentativa de Deus de se comunicar lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18 e 19, onde Deus ele tenta se expressar com o povo. E as manifestações de Deus veio através de trovões, relâmpagos, um monte fumegando. As manifestações de Deus eram tão poderosas que o povo se assustou. E disse, não Moisés, por favor, que você fale conosco e não permita que Deus fale conosco, para que não morramos. Ou seja, tão poderosa é a manifestação de Deus que o próprio povo escolhido por Deus não suportou, apesar de ter se preparado antes para essa situação, ainda assim eles não suportaram. Então por isso que existem os profetas de Deus. Por isso que Deus levantou profetas, para que a sua voz seja ouvida através dessas pessoas que ele levanta e dá visões, revelações, para que nós possamos entender qual é a sua boa, perfeita e vontade de Deus. Agora quero mostrar para você que você poderá ver quando a sua visão espiritual se abrir. Caso a sua visão espiritual já esteja aberta, pode ser que você esteja vendo uma dessas coisas que eu vou falar aqui para você. Mas para isso eu preciso trazer uma referência bíblica muito poderosa que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, onde ele tem a visão do próprio chamado. A palavra de Deus diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia todo o templo. Acima deles, para atendê-lo, haviam serafins com 6 asas. 2 cobria a face, 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então uma das coisas que você pode ver quando a sua visão espiritual abrir é a manifestação do reino de Deus, ou seja, querubins, serafins, você pode ter visões celestiais caso a sua visão espiritual se abra ou caso já esteja aberta. Então, aqui, por que eu trouxe a referência de Isaías? Porque traz 3 esferas muito importantes. Porque não foi só isso que Isaías viu. Quando ele viu o Senhor, ele se deu conta da situação espiritual que ele estava. Porque ele fala, ai de mim. Ou seja, ele entende naquele momento que a situação espiritual que ele estava não estava muito boa. Isaías, a gente está falando de um profeta que ele já profetizava, ele já havia tido visões, mas nenhuma se comparava com aquela que ele estava vendo naquele momento, que foi necessário para que ele enxergasse sua própria situação espiritual.
Essa semana, alguém me mandou uma mensagem relatando um sonho que teve. E me disse: Josi, eu tive um sonho muito real, em que eu me encontrava falecida, me encontrava morta. O que isso significa? Eu falei: é a sua situação espiritual. Espiritualmente você está morta. Entende? Então, assim, às vezes Deus nos dá essa visão e nos relata a nossa própria situação. E Isaías estava tendo essa experiência. E não só isso. Quando ele se dá conta da sua situação espiritual, ele também vê a situação espiritual do povo em que ele está inserido. Ou seja, não tinha como ele estar bem espiritualmente vivendo no meio de um povo naquelas condições. E compactuando com tudo aquilo que aquele povo estava fazendo. Porque na referência diz: ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, exatamente isso que você pode ver quando a sua visão espiritual se abrir. Você pode ter visão celestial. Você pode ter visão da sua situação espiritual. Você pode ter visão da situação espiritual do povo ao qual você está inserido. Seja na igreja em que você congrega, seja na sua comunidade, seja na sua família. Então, Deus nos dá essa visão, cuja revelação é exatamente isso, né? Você pode ter essa visão aí, a revelação por trás disso pode ser a sua situação espiritual, a situação espiritual do teu povo, né? A grandeza de Deus que foi revelado ali através da visão que Isaías teve. Então, uma das coisas que você pode estar vendo é exatamente isso. É só isso, Josi? Não. Vou trazer aqui mais uma coisa que você poderá ver caso a sua visão espiritual esteja aberta. Outra coisa que você pode estar vendo caso sua visão espiritual se abra, ou até mesmo você já pode estar vendo caso você tenha a visão espiritual aberta e nem sabe disso, são as obras das trevas. O que são isso, Josi? São vultos, fumaça, imagens relacionadas ao império das trevas, figuras ou personalidades perturbadoras, com características perturbadoras. Por isso, desde o princípio do vídeo, eu estou falando para vocês, orem a Deus, peçam a Deus estrutura para que vocês venham aguentar o que vocês vão ver. Porque são situações em que, se você não está preparado, você pode ficar abalado. Então, quando Deus te dá a estrutura, você sabe o que você está vendo e vai saber como proceder. Então, é importante a gente estar orando e pedindo a Deus esse respaldo, essa estrutura, para que a gente possa estar lidando com essas visões. Caso você não saiba se você tem a visão espiritual aberta, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu gravei falando como saber se eu tenho visão. Nesse vídeo eu explico direitinho, caso você ainda tenha dúvida se tem visão espiritual aberta, eu explico exatamente como é ter a visão espiritual aberta. Porque nesse vídeo alguém comentou: porque todo mundo vê as obras das trevas e isso e aquilo. Então eu quero deixar claro aqui para vocês, eu vou trazer uma referência, por que muitas pessoas veem essas obras das trevas, que são vultos, fumaça, tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Que se encontra lá em Isaías, no capítulo 60, né? Que diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Por quê? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Ou seja, por que a gente vê obras das trevas? Porque a terra está coberta delas, né? E os povos estão na escuridão. Então, a porta que estiver aberta, obviamente que as trevas não vai pedir permissão para entrar. Ela vai invadir. Então, se a gente está numa situação espiritual e num ambiente em que a situação espiritual é favorável às trevas, óbvio que a gente vai ter visões dessa situação, das trevas. Mas olha o que Deus espera de você quando Deus abre a sua visão. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti.
porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a sua luz. É para isso que Deus abre a sua visão, para que você veja as obras das trevas e não se associe com elas. Pelo contrário, que você seja aquele que vai levar a luz para quem está em trevas. A luz do Senhor, o resplendor do Senhor está sobre ti, para que você venha resplandecer para aqueles que necessitam. Espero que você resplandeça a glória de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.